Divertido verbalmente. Vai lá, Deaciso. Eu tava pensando aqui com o Bozó, uns 30 anos atrás, quem diria que eu ia estar ao lado do Bozó? O que você xingou ele, bicho? Não, esquece essa Não, o que você xingou o Bozó? Bozó, tem um microfone aí, Bozó. Você tem direito a se defender, Bozó. Eu admirava, naquela época eu admirava todos os jogadores. Você continua o mesmo torcedor, hein, Deaciso? A orelha sempre esquentou, né? É, né? A Eu orelha sabia. sempre esquentou. Boa, boa, boa. Acho que aqui a gente muda na mesa. Agora faltam os repórteres que farão o derby do próximo sábado. Derby no Majestoso, tem Ponte Preta, tem Guarani, começando pela Ponte. Porque a Ponte manda no jogo, é na casa da Ponte, é no Majestoso, a Nega Véia. Vai com tudo pra cima do Bugre, a Nega Véia. Alô, Wagner Bastos, que honra, Wagner Bastos. Márcio, a honra é minha, a honra de estar ao lado de tantas feras, tanta gente boa no futebol. Obrigado, Edinho Campos, um irmão, um amigo que me convidou para estar aqui presente. E uma mesa realmente coroada de gente boa, né? Tá todo mundo aqui, o Flávio também, o Fernando, mas uma honra enorme estar ao lado do Bozó, estar ao lado do Deaciso, com quem eu viajei tanto, com quem cobrimos tantas jornadas da Ponte Preta junto. Nas bandeiras, no Majestoso, é tudo do Deaciso? Tudo do Deaciso. O Deaciso, na verdade, quando você falou, ele não era o presidente da Serponte, mas ele era o grande cenógrafo daquela Serponte, daquela torcida, inclusive da própria torcida jovem. Foi ele que levou o nome da Serponte para tudo quanto é campo. Ele que pintava aqueles macacos maravilhosos, o Deaciso era um grande artista. Tem o microfone aí, Deaciso, tá aí do seu lado aí. Vê se Você é o da Ponte Preta lá, você vê minha marca, o distintivo escrito Ponte Preta lá. Mas se precisa pintar também em outro estádio, hoje nós vamos, né, Não, Deaciso? eu pintei União Barbarense, pintei... Eu pintei em vários lugares. Assim, que Você é artista, o artista tem que juntar o povo. Se o povo tá lá no União Barbarense, vamos pra lá. Faz 35 anos, a Serponte tinha um torcedor do Rio, que ficava junto com a gente. Aí ele via as bandeiras, aí ele falou assim, você não quer ir pro Rio fazer eu vou falar com os diretores, você vai fazer... Aí foi o primeiro distintivo que eu fiz em arquibancada, lá na... Daí pra frente não parou mais, nós vamos falar disso aí. Termina, Bastos. Só para complementar aqui, falando um pouquinho de... Consegue mais uma vez, aliás, há muito tempo que a gente não consegue ficar junto trabalhando no rádio. Você foi para São Paulo, você foi para a Gazeta, eu fui para a Record em São Paulo, o Wagner partiu para o lado da publicidade, enfim. E agora a gente tem a oportunidade de poder, mais uma vez, trabalhar junto e especificamente num derby, que é a coisa... Que é um campeonato, Exatamente. É uma decisão de campeonato. Não, a gente está, na verdade, numa grande diversão, numa grande... Que é o futebol. Que tem que ser o futebol. Mas que não deixa de ser trabalho, né? Que é um trabalho. Para quem está do outro lado, a gente tem direito. A gente está se divertindo, mas é um trabalho. A informação tem que ser dada de forma como ela é, verídica, com respeito ao torcedor do outro lado, independente dele ser Ponte ou Guarani. E a alegria é toda minha de poder estar aqui com você, poder estar aqui com o Wagner, com o Guerra, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar como assessor de imprensa do Sindicato dos Árbitros, que é atual, ainda sou o atual assessor de imprensa do Sindicato dos Árbitros, pelo menos até o término da eleição agora eu sou, né? Depois eu quero se mudar a diretoria, eu devo cair fora. Enfim, e o Fernando, que é comentarista da nova geração. A gente dos bons. Dos bons, está tendo a oportunidade de trabalhar pela primeira vez assim, a fundo, e já pega de cara um derby, ou seja, a batata vai assar, o problema é dele. Toca o barco, quem é bom, quem não é bom, pega o pinico e vai embora. Mas no futebol tem isso, né, Bozó? Tem aquele que está começando, que não tem tanta experiência, mas pega os experientes que estão por ali e fazem a coisa acontecer, não é assim, Bozó? É verdade, assim aconteceu com o Careca em 78, que o falecido Adriano, estava enfermo e não pôde jogar, e o Carlos Alberto falou, vai moleque. E aí deu no que deu. Nós ganhamos 2-0. Ele fale no que deu, Careca. Ele só jogou ao lado de Maradona, só isso. E para mim, depois um pouquinho, com todo respeito, vi o Romário, Vambá, Gulli, uns par deles. Mas jogou com Careca. Careca quebrava a banca. Quebrava a banca.
Wagner Bastos, falei contigo agora, dá um destaque da Ponte pra gente poder começar a rodar a mesa aqui e falar com essa rapaziada toda. O futebol na rádio, futebol interior, oportunidade de falar de Ponte, de falar de Guarani, sempre com assessoria técnica, do SUF e também nosso Giovanni Paiola. Alô, Paiola, Elcio Paiola, parceiraço de faculdade. Fizemos faculdade junto, hein, Paiola? Não, sorte. Wagner Bastos, um destaque da Ponte. Jorginho tem o time completo essa semana aí, todo mundo à disposição, inclusive um nó na cabeça do técnico da Ponte, porque tem muita gente aí que foi bem, enquanto outros estavam no departamento médico, pendurados, e agora ele tem que montar esse time da Ponte e está fazendo segredo. Treino fechado a semana toda, ninguém sabe qual será o time da Ponte. Esse é o grande segredo do Jorginho para a sábado. Fernando Lendegraf, você que é comentarista aqui da Rádio Futebol Interior, é bom para o treinador, tem vários nomes e um nó na cabeça, como disse o Wagner Bastos, ou é ruim para ele quando não tem tantos nomes e não consegue nem montar um time? Como é que pensa o comentarista da Rádio Futebol Interior? Com certeza, quanto mais opções ele tiver, melhor para o clube. Eu acho que ele tem que manter a condição dele, que é o padrão, mas a qualidade, a quantidade, isso influencia muito. Eu vejo a Ponte Preta hoje numa ascensão, ela não teve muito bem no começo, foi bem irregular e agora no final ela parece que se acertou, né? São 4 jogos já de possibilidade, sem derrotas, eu acredito que Fernando Lendegraf está comentando aqui nessa mesa redonda preparada pelo nosso Futebol Interior, pela Rádio Futebol Interior, que tem o Edinho Campos representando essa turma toda do Futebol Interior, o maior site esportivo do país, quiçá do mundo. É exagero, Edinho? Não, tá entre os 10 mais do mundo. Então, não falei besteira. O Guarani para sábado, Edinho? O Guarani é o seguinte, o Guarani viajou hoje, foi para a concentração, não se divulgou onde o Guarani foi concentrar, mas muito provavelmente deve ter ido para Duas Marias, ali para frente de Jaguariúna. O Guarani segue da mesma forma que a Ponte, fazendo sigilo, fazendo segredo em relação à equipe, como coisa que isso ganha jogo, né? Há muito tempo eu vejo os times fazerem isso, as pessoas fazerem isso, e às vezes acabam se complicando porque escondem demais o jogo e acabam se complicando dentro de campo. Aliás, gera subsídio para a cobrança do torcedor, porque de certa forma fica escondendo, não aparece, e aí o torcedor fica bravo e fala, pô, se escondeu tanto para jogar isso, não precisava esconder. Aí gera problema. Mas o Guarani está naquele compasso de espera, o time não está definido, o técnico Osmar Loz vai comandar os seus trabalhos até sexta-feira, até amanhã, e aí sim, aí ele confirma o time, aí, confirma não, né? Ele já tem na cabeça, mas ele não vai passar, ele vai passar somente momentos antes do jogo lá no estádio, Maércio. Edinho Campos está falando do Guarani, Wagner Bastos está falando da Ponte, Fernando Lendegraf, quando o nosso Wagner Bastos falou da Ponte, deu o seu destaque. Bozó, o Edinho falou do Guarani, está concentrado, resolve, é bom num clássico, num jogo que é totalmente à parte de um campeonato paulista, de um campeonato brasileiro, esconder, fazer o maior mistério do mundo, Bozó? Não creio que isso vá, como é que eu posso dizer, aumentar as chances. A chance é 50 para cada um. Agora, o Guarani precisa ganhar, tem que ganhar. Porque se ganhar, a chance é grande de classificar. Se não ganhar ou empatar, aí as coisas complicam. E sabe como é que é hoje? Hoje a torcida cobra mesmo. Edinho sabe, entende? A torcida quer resultado, e vamos torcer. A diretoria tem feito um bom trabalho, está procurando ajudar de todas as maneiras. Eu acho que é bom para a cidade. Pena que é jogo de uma torcida só. Pena que é um jogo, não. Mas nós vamos falar bastante disso amanhã, véspera do jogo. Fazer uma pergunta para o Bozó aqui, Márcio. Mistério ganhava jogo mais em 78 ou hoje ganha mais? Não, naquela época não tinha mistério. Todo mundo sabia o time do Guarani na ponta da língua. É que nem o Santos da década de 60. Não tinha gente que não sabia. Então, hoje em dia, o problema é que às vezes a dificuldade é tanta do treinador ter todos os jogadores para ele poder fazer uma equipe, que você não sabe nem quem está no plantel. Verdade. E em cima disso, Márcio, o Deaciso pode até falar nisso, também, que é torcedor da Ponte. A Ponte de 70, né, Deaciso? Porque afinal de contas, aquele time da Ponte de 70 era brincadeira. Os caras sabiam quem começava. Na ponta é a situação do Guarani de 78 e a Ponte de 70. Você me permite? Mais longe, Edinho. A Ponte de 77, te permito, fique à vontade. Não, pode seguir. Não, pode. Eu ia só questionar ao Deaciso a mesma coisa que você perguntou pro Bozó.
em relação a esse segredo. O De Assis foi torcedor, foi de torcida organizada, foi fundador da Serponte. No seu modo de ver, De Assis, para o torcedor, como é que é esse negócio de esconder o jogo até momentos antes da partida? O torcedor em geral, assim, que eu convivo no meio da torcida, nunca aceitou isso. Assim, do time fechar. Porque a torcida gosta da coisa transparente, né? Sempre o torcedor gostou da transparência. A coisa mais triste é falar assim, ó, o técnico fechou o portão, não deixou a imprensa entrar. O torcedor fica frustrado porque ele não vai ter notícia. Não vai ter notícia. E ele no campo ele não tem como ir lá para saber alguma coisa. Então eu acho que isso aí, hoje em dia, é muito um negócio assim, incomum que está fazendo, que acho que não funciona mais. Não ganha jogo, né, não ganha jogo. Boa, nós vamos voltar a falar. Flávio Rodrigues Guerra, Flávio Guerra. Antes disso, promoção aqui na Pizza do Dadá, Pizza Marguerita. Se eu não me engano, Pizza Marguerita é a mussarela, as fatias de tomate e manjericão e tal. A americana você vai precisar falar, Dadá. Fica por aqui que você vem pro microfone para falar da americana, que a americana é muito pra mim. 8 fatias, tanto da Pizza Marguerita como da americana, R$25. 12 fatias, R$35. Flávio Guerra, técnico escondeu o time. Pro árbitro que vai pro jogo, nesse sábado é Rafael Claus, mas você apitou muito tempo. Quanto tempo você apitou? 19 anos. É muita coisa, graças a Deus. E com as bênçãos sempre, né, Flávio? Tanto é que você tá aqui, sorridente, encerrou a carreira no auge. Mas o treinador esconde o time. O árbitro não vai para campo sabendo quem é que vai jogar. É ruim? Olha, Márcio, o árbitro faz a preparação dele, sim. Ele procura saber a escalação. No dia do jogo ele entra nos sites para ver a escalação, para saber mais ou menos os atletas que vão jogar, para ele definir o seu plano de trabalho com a equipe de arbitragem, né? Então, até para o árbitro isso atrapalha, né? Porque às vezes a equipe, ele solta a escalação, é obrigatório soltar 45 minutos antes, né? Isso vai para ele lá, então ele já dá uma olhada para ele ter uma noção mais ou menos de como trabalhar com a equipe. Ô Flávio, quando um narrador, mesmo a gente no trabalho nosso de repórter do dia a dia, a gente vai para um jogo, tem um time que a gente conhece muito, outro time, de repente, tem um time lá de fora, uma competição internacional, a gente não conhece muito. Então a gente pega 2, 3 jogadores e fala, é com esses 2, 3 que nós vamos trabalhar esse jogo inteirinho aqui. Que não vai decorar nome ou ficar olhando o número de camisa e tal. O árbitro escolhe 2, 3 jogadores, é com esses que eu vou conversar, esses vão me ajudar a apitar esse jogo. Tem isso? Geralmente os capitães, né, Márcio? O árbitro já antes do início da partida, no sorteio ali, você já conversa com os caras e tenta trazer eles para você. Durante o jogo você vai sentindo quem é o cara que está mais lúcido, quem é o cara que você pode encostar e conversar numa boa, e para ajudar você a levar o jogo, realmente. Não é geralmente um jogador de cada equipe que a gente percebe que está mais lúcido, que você consegue conversar, ter um diálogo para ajudar a arbitragem durante o jogo. Boa. Flávio Guerra vai falar muito ainda da arbitragem do Rafael Claus neste sábado. Tem o derby aqui em Campinas. O derby é Ponte Preta e Guarani. Guarani Ponte Preta, o maior clássico do interior do Brasil. Tem aqui toda a equipe já reunida da Rádio Futebol Interior. Fernando Lendegraff é o comentarista da nova geração, como disse o nosso Edinho Campos. Fernando, quem tem mais chance para esse... Lógico que é um exercício lá, tal, de vamos pensar que na expectativa que eu tenho, Ponte e Guarani estão assim, estão assado. O que você pensa sobre esse jogo? Vamos entrar no jogo propriamente dito, Fernando. É, um clássico. Clássico é imprevisível, né? Não dá pra gente falar quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Analisando a situação de cada clube hoje, pelo momento eu acredito que a Ponte Preta leva uma leve vantagem, né? Pelo momento que está vivendo. Porém, o Guarani, ele... eu acho que está mais vivo, né, no campeonato. Então... E essa vantagem, desculpa, essa vantagem também por jogar no seu estádio e ter só a sua torcida a seu favor? Sim, claro, isso conta, né? A torcida vai empurrar com certeza, né? Vai passar muito pelo resultado do Red Bull de amanhã, né? Você acha que vai influenciar? Eu acredito que sim. Astral, né? Você quer... Sim. Independente do resultado do Red Bull, a Ponte Preta não vai deixar de jogar o futebol dela porque é um clássico, né? Porém, um resultado negativo do Red Bull vai, eu acho que dar um ânimo para a Ponte, para ela poder correr atrás do objetivo dela, porque aí ela se mantém viva no campeonato, né? Agora,
um resultado positivo do Red Bull e a história muda, né? Vai ser um grande jogo, não tenho dúvida. Wagner Bastos. Deixa eu complementar o que o Fernando está falando pelo seguinte, eu acho muito importante dizer que a Ponte Preta se preparou muito bem para esse derby e vem com essa vantagem das 2 vitórias, né? Também venceu seus 2 últimos jogos, então vem num embalo. E uma novidade essa semana no Moisés Lucarelli foi a apresentação do uruguaio Facundo Batista. Então, quer dizer, a Ponte apresenta um grande reforço, um reforço internacional, um reforço de ataque, um grande centroavante. Não joga amanhã, não joga. Amanhã acompanha só. Mas a Ponte apresenta num momento justamente antes de um derby, quando ela poderia fazer isso a semana que vem e colocar os holofotes em cima do Facundo Batista. Mas é importante dizer que a Ponte se preocupou em apresentar antes, que é justamente para criar esse clima mesmo de euforia para a torcida e de trazer alguma coisa para o jogo. A Ponte tem 53% de aproveitamento no campeonato até agora. Então, eu acho que, como eu disse no meu comentário inicial, na minha participação inicial, clássico é clássico, jogo é jogo, campeonato é jogo, é campeonato e derby é derby. Então, tudo que o Fernando falou, eu assino embaixo. E a Ponte está embalada nesse sentido, de reverter essa vantagem que o Guarani tem em termos de tranquilidade na tabela de classificação, né? Se clássico, se jogo normal é uma coisa, Ponte e Guarani, o derby campineiro não é um jogo normal, independentemente da condição de cada um na competição. Para o árbitro também é diferente, Flávio Guerra? Com certeza. É um jogo que todo árbitro quer ter na carreira. Você tem? Eu tenho só o derby do século. Putz, você é modesto. Mas, pô, que... Ó, parabéns. 2012. Esse só o derby do século. Show de bola. 2012. Marcante. Semifinal de campeonato. Tem lá na parede, lá? Tem que ter, né, Márcio? Tem que ter o registro. Semifinal de campeonato paulista, né? Não era só o derby, além disso era uma semifinal. Foi no brinco, né? Foi no brinco. Brinco de ouro, né? Em maio, né? Dia 2 de maio. Abril, 28 de abril. Você acha que ele vai esquecer a data, é o jogo do século, fala, Edinho. Não, ele não tem só essa história pra contar, né? Ele também tem um São Paulo no Morumbi que ele expulsou, deu 3 pênaltis. Vai dar tempo da gente contar um pouco de história aqui? Vai dar tempo, Edinho, da gente contar a história? Se não, hoje, amanhã, Bozó contar a história, tem assisto das viagens dele com a Ponte. Fernando Lendegraf, que você falou que é da nova geração, mas deve ter marcante na cabeça dele. Muito. Que o trouxe pro microfone, né? Porque assim, a gente vem pro microfone por essa. O Flávio Guerra era árbitro, veio pro microfone, porque o futebol tá enraizado, né? Tá na veia, né, Márcio? Então, e eu falei hoje com o Klaus, ele tá super animado, feliz. Imagino. Porque é o primeiro derby dele, né? Primeiro Ponte Guarani dele. E conversou comigo, porque eu já peguei o derby, eu sei como é que funciona, o clima, o ambiente. Passei um pouquinho para ele, já um árbitro FIFA experiente, mas a adrenalina é diferente. E ele vem preparado para isso. Adrenalina. Exatamente. Bom, nós vamos para as informações de Ponte e Guarani, para que os comentaristas, Fernando Lendegraf, nosso Flávio Guerra, também Bozó, e o De Assiso, que é representante da torcida da Macaca. E estamos esperando aqui também representante da torcida do Guarani, né, Edinho? O convite está feito. O De Assiso está aqui, representando a torcida da Macaca. Bugrino, que estiver nos ouvindo e quiser representar a torcida do Guarani, vem pra cá. O Tadeu viria, o Tadeu marcou, o Tadeu tinha ido para São Paulo. Tá bem ele? Tá bem. Ele disse que talvez chegasse um pouquinho mais tarde, mas viria. Por enquanto ele não chegou, vamos aguardar. Enquanto ele não chegou, o Bozó faz às vezes de um campeão brasileiro de 78. Porque fala, Bozó. Mas e o nome do Bozó? Ninguém falou. Devagar com o Rodolfo, se o Santo cai... Peraí, que é isso, compadre? Vamos devagar. Nada, não. Grande, Bozó. Bozó, se eu falar eu não sei, eu confesso, eu não sei teu nome, Bozó. Posso continuar só com o Bozó? Quem fala teu nome? Vamos ver. Pai, mãe, Não, capitão sabe meu nome. Acho que o Zenon sabe. E a mãe dele, quando estava brava na internet ele. Não vale, Edinho. Na internet não vale. Se pegar a internet agora, eu dedo. Vai, Bozó. Vai pelar, Edinho? Edinho. Não, tá vendo? Não dá, Edinho. Quem falava o nome do Bozó direitinho era a mãe dele quando estava brava. Senão era Bozó. E olha lá. É verdade. Se eu estiver numa mesa dessa e falarem meu nome, se ninguém está, eu espero um pouco. Não vai, não porque dá. Eu acho que ninguém conhece. Você pode falar pra gente agora ou quer deixar pro final? Você me desculpa, moça. Agora. Doutor Luiz Augusto de Aguiar. Doutor Luiz Augusto de Aguiar. Vulgo Velho Bosa. Vulgo? Velho Bosa e velho. Cada lugar é um... Você tem um carinho pelas pessoas,
Esse velho, desde o São Bento de 73, 74, Ei, história e tinha boa. uns amigos meus que me chamavam. Ô, Bozó, quem driblou mais, você ou João Paulo? Como é que é? O Wagner Bass, fora do ar aqui, perguntou quem driblou mais, você ou o João Paulo. Eu quero que você responda no microfone, porque você foi de uma sinceridade, uma coisa legal. Eu vou falar de coração. João Paulo, um excelente jogador, driblador, fora de série. Só que aqui no Guarani ele não ganhou nada. Eu fui campeão, então eu sou o melhor. Ô, Bozó! Pronto, acabou. E é isso aí, meu. O que vale é o título, o que fica registrado é a conquista. Bozó, vou fazer uma pergunta agora, deixar você numa saia justa aí. Vamos ver. Então, nessa linha aí, hein? Bozó e João Paulo. Vamos ver se ele, como Ponte Pretano, vai falar. Maradona ou Messi? Eu vou no Messi. E por que, Bozó? Porque o problema é o seguinte. Pelos problemas que o Maradona teve na vida, infelizmente, ele, como é que eu posso dizer? O Careca sabe melhor do que muita gente, que era um craque, era um cara fora de série. O Messi só falta ser campeão do mundo. Não sei se vai dar tempo. Só falta isso, né? Só falta um título mundial. Talvez é como o João Paulo, que foi melhor, mas não conquistou. O Messi, acho que tem uns 10, 15 anos de Barcelona, você nunca viu falar assim, o Messi caiu de uma cadeira num bar e tá com uma unha encravada. Nunca ninguém. E o Maradona, compadre, infelizmente, né? Eu acho legal repercutir isso ainda que o Bozó está falando, e o que eu provoquei mesmo, Maestro, porque essa... Não, e põe na roda aí pro Flávio Guerra, pro Fernando Lendegraaff, todo mundo, a mesa toda, inclusive de Assis aqui, vontade, inclusive para a torcida. Eu acho bastante importante que a torcida tenha essa percepção também e coloque essa reflexão para a gente. Uma coisa importante que eu vivo falando sempre, amanhã nós vamos falar um pouco de VAR aqui também, é que o futebol, embora a gente tenha necessidade, naturalmente o futebol está se modernizando, quer dizer, o futebol está se tornando um grande negócio, uma grande empresa que era algo que a gente clamava, né, que o futebol precisava se profissionalizar. É uma pena que às vezes, embora tenha essa profissionalização toda, né, todo bônus tem ônus também, a gente pague justamente por acabar com determinadas, vou falar no termo popular, né? A malandragem do futebol, a catimba do futebol, a alegria. A alegria do futebol, aquela coisa que muitas vezes a profissionalização do futebol acaba inibindo e a gente não tem mais. Isso que a gente estava falando de Messi ou Maradona, uma discussão que a gente teve essa semana, discussão de amigos aí, estava justamente falando sobre isso, Fernando, né? Embora o Messi seja um jogador muito mais completo, talvez, que o Maradona, inclusive como atleta, não só como jogador dentro do campo, o Maradona tinha as suas manchetes, que eu acho que faziam o Maradona ou Maradona, né? O que o Messi muitas vezes é mais atleta e o Maradona era mais jogador dentro de campo no sentido da explosão, de catimbar, de provocar a torcida, aquela coisa que só o Maradona sabia fazer, né? Então eu acho que é isso aí, falta um pouco, embora isso seja um caminho sem volta. Tornar o futebol uma grande empresa, profissionalizar o futebol, a gente perde um pouquinho dessa catimba. De Assis, quer falar um pouquinho a respeito disso? Como é que a torcida sente isso? Prefere aquele jogador mais Romário, mais Edmundo, né? Ou prefere aquele jogador mais Bozó? Olha, eu como torcedor, eu acho que a torcida prefere aquele que resolve. Aquele que entra no campo, joga com raça e resolve o nosso problema. Porque o nosso problema é gol. Isso, o jogador, igual o Dadá Maravilha falava, gente, eu não sei jogar, mas eu sei fazer gol. E a torcida gostava. A torcida gostava muito dele, era ídolo. Quando ele jogou na Ponte, era o maior ídolo. Então, o jogador, para a torcida, basta fazer gol. Basta jogar com raça e vontade, que está completo. Tem o carinho da torcida. De Assis, o fundador da Serponte, torcedor emérito da Macaca, de cá foi o maior jogador da Ponte? O meu tempo que eu comecei a torcer para a Ponte, eu acho que não existe, eu não vi outra camisa 10, não vi. Era de cá. Quando ele pegava a mão na cintura e dava um passo atrás da bola, a torcida já falava, é gol, é pênalti. Uma falta de cara é pênalti. Então, quando ele afastava um passo, pegava a mão na cintura esperando o juiz apitar, a gente ia para ver de cá jogar. Fernando Lendegraaff, jogadores como o Bozó, a gente está falando de cá, nova geração, vai demorar um pouquinho para aparecer? Você que é da nova geração, acha que vai demorar um pouco para ver? Sim, até complementando
o assunto de Messi, né, e Maradona, eu não tive a oportunidade de acompanhar o Maradona. Peguei no finalzinho de carreira dele algumas coisas, mas não tive a oportunidade. E o Messi, eu acho que vai ser difícil aparecer um jogador do nível dele nos próximos anos. Não vejo essa possibilidade, né? Nós temos aí outros jogadores, como o Cristiano Ronaldo, que é um excelente aí, né, jogador, né? Os dois, coincidentemente, fizeram ótimas... Neymar, você põe nesse rol aí ou não? O Neymar, eu acho que ele poderia estar na situação desses dois jogadores, mas tem outras coisas que fazem com que ele não vai ter condição de chegar na... É uma pena. Tô contigo. É uma pena. Futebol, ele tem para isso, né? Mas eu não vejo o Neymar com uma vontade de ser jogador de futebol, né? Ele é mais estrela do que futebol. Então, o Messi, para mim, é um jogador fenomenal, né? Como eu falei, o Cristiano Ronaldo é um ótimo jogador, porém o Messi é mais completo, como todos também já disseram, né? Eu acho que para já é muito difícil, a não ser que caia um raio aí e apareça um jogador diferenciado, né? Eu não vejo essa possibilidade, até porque hoje em dia os moleques que sobem da base, eles não pensam muito mais no futebol, né? Eles pensam numa carreira internacional. Chega toda produzida, né? Status, e isso acho que acaba pecando muito, né? Não é igual na época do Bozó. Não brota mais, né? Não brota. Que o pessoal jogava por amor à camisa, né? Pelo amor ao futebol, né? Hoje... Saudosismo, hein, Fernando? Mas vamos torcer pra gente recuperar esse tempo aí. Com certeza. Flávio Guerra, apitar um jogo onde tem um Neymar, onde tem um Messi, onde tem um Cristiano Ronaldo, não é do seu tempo, Maradona e tal, mas é diferente? É diferente. E a gente tem que... Por isso que a gente tem que estudar os jogadores, né? Pra gente... Precisa estudar também ou não? Precisa, Márcio, mais ainda, né? Porque a gente sabe, você sabe que ele vai tentar uma coisa diferente, né? E você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, porque esses jogadores diferentes, alguma coisa vai acontecer. Quando o Bozó pegava na bola, Careca, Neymar, você tem que ficar em cima, porque alguma coisa vai dar, né? Ou ele vai meter uma bola que você nunca imagina que você vai ter que chegar lá, ou ele vai tentar um drible e tentar cavar alguma coisa, o Neymar é muito disso, né? Então o árbitro tem que ir preparado, sabendo da qualidade desses jogadores e da malícia, né? Da malandragem dos caras, para não ser enganado, né? Eu vou só... Os caras enganam, mas só uma do Neymar rapidinho, que eu estava pitando Santos e São Paulo, na Vila. Essa é a história do Edinho ou é a Não, essa é outra. Amanhã. O Neymar entrou na área numa velocidade tremenda, aquela que ele pegava na esquerda e entrou para dentro da área. O Paulo Miranda deu um carrinho e ele tira do Paulo Miranda e salta, né? E eu vindo no correndo igual um desesperado atrás para chegar, que era um contra-ataque. Teve o carrinho, ele caiu, ele pulou. Eu apitei, né? E apitei e não apontei nada, fui correndo. Falei, alguma coisa aconteceu ali. E já indo no caminho de dar um cartão amarelo por simulação. Falei, pro Neymar. Vou dar uma porra. Simulou, foi um belo salto, sabe? Aqueles saltos que ele dava. Falei, é possível. Ainda continua dando, né? E quando eu estava chegando próximo da área, o adicional, que estava ali atrás do gol, gritou, pênalti, pênalti, pênalti. Foi na do adicional. O quarto árbitro também, pênalti, pênalti. Aí eu virei o dedo para a marca penal. Rapidinho? Rapidinho, meti no carro, tirei o amarelo e dei para o Paulo Miranda. E depois, foi na experiência, né? Aí depois, vendo na TV, a imagem, o joelho do Paulo Miranda toca na perna de apoio do Neymar, naquele trança-pezinho. Graças a Deus foi pênalti. Santo joelho, hein? Estamos aqui na Pizza do Dadá, também patrocínio da Cássio Autopeças, Poti Refrigerantes, com essas feras todas, com o Flávio Guerra, com o Fernando Landgraf, com o Bozó, grande Bozó, Dr. Luiz Augusto de Aguiar. Matei? Muito prazer, obrigado. Bozó, Condé Assis. Falar nisso, falando em decorar e pintar, nós temos um Picasso da pintura em Campinas e ninguém nunca fez uma propaganda que a pessoa... Vamos ver. Olha, eu fiquei encantado com o que ele fez na ponte. Eu acho que deveriam, principalmente a ponte, dar valor porque ele fez pela ponte.
Porque, abnegado, né, cara? Tinha que pôr uma estátua, uma homenagem, entende? Porque é uma pessoa dedicou muito a vida à ponte. O artista assina a sua obra. Tem que valorizar, é prato da casa. Faz parte do derby. Eu não quero fazer média, não quero conhecer ele hoje. Uma pessoa sensacional. Parabéns, meu amigo. E é Ponte Pretano. E daí? Mas antes de tudo, um ser humano é um artista. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Cada um luta para adquirir o... E ele falou um negócio legal ali fora pra gente, o Bozó, que a gente tava comentando, de Assis, e agora tô pintando aqui, ali e tal, a gente brincou que ele pintou aí uns clubes, aí falou, certo. Ele falou assim, não, mas hoje eu tenho uma torcida em casa. Olha que coisa linda. É pra família, né, cara? É lógico, principalmente. Falar na torcida, qual é o meu nome? É seu filho, de Assis? Fala no microfone aí, de Assis. Vai, Eduardo, dá um salve aí pra... Esse é comercial agora. O Dadá, pizza do Dadá. Mas deixa só o De Assis falar o nome do filhão ou De Assis? Pode falar. Opa, prazer, Eduardo aqui. Eduardo, Ponte Pretano desde que nasceu? Desde que nasci, né? Meu pai me apresentou o time. Não já. Seja pra ser. A gente vai ter o... Não brigou. Os dois, né? Vasco, faz o comercial, por favor. Não, aproveitando. Se você gosta muito do seu carro, cuida dele com carinho. As peças do motor, da embreagem, da suspensão e acessórios, a Cássia Auto Peças tem. Visite o site acaciaauto.com.br e saiba qual a loja mais próxima de você. Você merece o nosso atendimento. A Cássia Auto Peças. Use cinto de segurança. Comerciante, você torce pros dois. Eu sou galo, né? Eu sou galo. Eu sou galo, né? Você gosta muito do seu carro. Cuida dele com carinho. As peças do motor, da embreagem, da suspensão e acessórios, a Cássia Auto Peças tem. Visite o site acaciaauto.com.br e saiba qual a loja mais próxima de você. Você merece o nosso atendimento. A Cássia Auto Peças. Use cinto de segurança. No Parque Itaquaral. Repete, porque sai muito rápido. Tem gente que não consegue anotar. Não consegue anotar. É próximo à Lagoa do Itaquaral. Isso. É 200 metros da Lagoa. E a rua é Padre Manuel Bernardes, número 1085, no Parque Itaquaral. O telefone é 3242-3125. 3242-3125. Daí essa costela. E essa costela no bafo aí, come bem ou não? Muito bem, para 4 pessoas. Mamma 4 pessoas comem essa costela. E dia de jogo do Galo tem desconto. Tem desconto. Vem aqui no jogo do Galo, tem um desconto. Fica a dica, se perder, não tem desconto, né? Vem com a camisa, hein? Vem com a camisa. E o pessoal de Minas, viu, gente? Só querer assistir o jogo do Galo aqui na pizza do Dadá. Que bom, Dadá. Todo jogo do Galo. Obrigado a vocês. A pizza margarita eu sei fazer. E a americana? A americana vai bastante coisa, viu, gente? A americana vai ervilha, vai milho, vai mussarela, vai o presunto. 4 presuntos. Ingrediente, fica assim, ó. Falta mais uma coisa. Vai azeitona, azeitona. É muita coisa boa. Palmito também. Ovo. Não, ovo é na portuguesa. Ovo. Só que o ovo vai desmanchadinho, não é aquele ovo inteiro, é ovo molido. Chapiscado. É chapiscado em cima, o ovo chapiscado. Dadá? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não, você manja muito, eu manjo mais ou menos. Dadá, obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês, boa noite. Edinho, o comando da Rádio Futebol Interior é seu negócio de comercial, você tem que me ajudar, Edinho. Temos que falar aí, Edinho, dos patrocinadores, aqueles que ajudam a gente tá aqui, além do Dadá. É verdade, temos que falar da Cássia Auto Peças, temos que falar do Dadá, temos que falar da Poti Refrigerantes, que sempre acompanham o futebol interior em tudo quanto é. A pizza aqui, não tem nem como, né, Márcio? Você provou a pizza, você provou... Não vamos comer muito, senão daqui a pouco eu não consigo mais pro ar. Não, mas você vai comer mais depois que acabar, vai comer mais. Vamos lá. E o almoço, então? O almoço é brincadeira, o almoço aqui todo dia. O almoço foi... O Guerra também já comeu aqui, o Guerra sabe bem. Essa costela no bafo aí é espetacular. É o seguinte, em Campinas não comi igual. 10, 11? 25. 25. Vou dizer uma coisa pra você, essa costela no bafo, pra quem come muito, dá pra comer em 3. Agora, quem come razoável, come em 4, viu? Antes de apitar, não pode comer uma dessa, né? Não dá. Só depois do jogo. Vou fazer um programa de rádio. Tomando um Guaraná, sem pressa. Sossegadinho. Bom.